Olá, muito boa tarde. As causas sociais marcaram o seu percurso de vida, que começou na paróquia onde nos encontramos, na Ariosa, no Porto. Estamos com o Padre José Maia, que este ano celebrou 50 anos de ordenação sacerdotal. Padre José Maia, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco e parabéns, antes de mais, por este percurso de vida. E vamos aos seus inícios. Como é que um rapaz entre 17 filhos de um casal se pôs à questão sacerdotal? Bom, primeiro manifesto a minha alegria em me encontrar convosco, com quem trabalhei muitas vezes no programa Eclésia. Relativamente aos 50 anos de padre, é na verdade uma data e uma circunstância muito feliz. Eu sou objetivamente o filho mais velho de 17 irmãos, sou o camisola amarela. Não todos, neste momento estamos 8 vivos. E comecei a minha iniciação, como era naquele tempo, não havia acólitos, havia ajudantes de missa. Costumava ajudar o padre na missa e foi aí que comecei a ter essa aproximação ao altar, entre a escola e tudo mais. Depois houve uma altura, no fim da 4ª classe, em que tínhamos de escolher ou se ia para Braga estudar, e Braga na altura vimos, não era fácil. E houve uma circunstância interessante. Eu tenho família em Balazar e essa família um dia levou-me a Balazar. E eu falei com a Alexandrina de Balazar, com quem falei bastante tempo, disse que queria ir para o seminário e ela registrou aquilo. E disse, um dia passaram lá os padres dos Carvalhos e foram a Ribeirão. E perguntaram... A sua terra natal? Minha terra natal. Há aqui alguém que quer ir para o seminário? E eu ouvi aquilo, como sempre, aquele medo, fui lá, levantei a mãozita e disse, eu quero. E portanto foi a Alexandrina que de facto lhes disse que em Ribeirão havia um rapaz e portanto eu de algum modo fiquei ligado à Alexandrina, já por lá passei este ano, a folha de facto uma recordação e agradecer-lhe também. E que memória tem desse encontro com Alexandrina de Balazar, que, enfim, com tanta devoção popular, nomeadamente aqui nas zonas do Norte? A memória foi mesmo aquela de eu querer ir para o seminário e dela me encontrar uma solução. E aquilo ficou marcado, não tenho mais nada especial, tenho lá a família. E a partir dali, pronto, fui para os Carvalhos, fiz o meu percurso de estudos em vários lados na altura. Terminou em Roma a formação? E depois terminei a teologia em Roma e ordenei-me no dia 6 de abril de 1969. Portanto, foi um tempo interessante. Maio de 68, concílio ecuménico, ainda me encontrei nos fins do concílio, e a minha formação. Portanto, eu tive a sorte de me cruzar num tempo de tantas mudanças. E que marcou depois a sua vida sacerdotal? A minha ordenação, em vez de ser em Roma, se fosse no outro lado, certamente que muita coisa mudaria, eu registro isso com satisfação. E de Roma, vim depois para o Seminário dos Carvalhos, onde estive há alguns anos como formador, e depois de lá vim para a paróquia da Ariosa, que não era paróquia, vim aqui para uma zona que nos tinha sido confiada, que era a Ariosa. Esta é precisamente onde estamos a gravar aqui esta nossa conversa, e acredito que em vez de prédios, em vez de ruas e de muito trânsito, eram descampados. Aqui onde estávamos era só campos. Aqui era só campos e na outra parte da paróquia onde comecei a trabalhar era só barracas. Tanto naquela parte que me tocou, tinha na altura 504 famílias em barracas. 504 famílias, portanto 504 barracas. Famílias numerosas, numerosas, sobretudo de gente cigana. Eu cheguei a trabalhar com a etnia cigana, com 1.200 ciganos residentes que tinham a sua habitação no bairro São João de Deus. Foi para mim, de facto, um verdadeiro mestrado, tudo aquilo que eu possa ter. A que ligou à formação que tinha tido em Roma, aos ventos do concílio? Sim, aquele entusiasmo. Era uma resposta prática? Era, aquele entusiasmo, só que eu aqui, daquilo que eu aprendi, não me serviu muito. Foi aquela circunstância, claro que aprendi, mas foi aqui que eu tive um encontro com a realidade, um choque de realidade que marcou todo o meu sacerdócio. Objetivamente, esta experiência desta zona, que não era paróquia, não era nada, mas deram-me aqui 4 pedaços de 4 paróquias e com aqueles 4 pedaços foi necessário fazer uma comunidade paroquial.
desde o princípio, isso aprendi em Roma também, desde o princípio sempre me vali das pessoas, dos residentes. E foi com as pessoas que se construiu tudo isso. Esta paróquia foi constituída muito na base da filosofia de comunidades base. Aquela gente participou imenso. Eu diria que todos eles eram e são acionistas desta paróquia. Às vezes digo em tom de brincadeira, há quem não gosta, mas digo na mesma, que esta paróquia está de uma maneira que basta que o padre não estorve, porque ela funciona. É uma maneira de dizer que, de facto, este povo, esta comunidade, é muito empenhada. Nós temos aqui quadros empenhados a todos os níveis e foi um pouco fruto desse empenho que as pessoas sentiram que isto era delas, era obra delas. São comunidades à imagem do Concílio Vaticano II. A intenção foi essa, conhecer as pessoas já naquela altura, ver a realidade existente ao nível da habitação, que era necessária, ao nível das escolas. Aqui constituía haver a primeira escola preparatória, não havia, fez-se também uma escola, mais tarde fez-se também a igreja, que aqui não havia nada, foi preciso fazer isso tudo, mas tudo se foi conseguido. E do ano de 1999, digamos, do ano 90 ao ano 2000, foram 10 anos de ouro em que aqui nesta paróquia se sedimentaram muitas condições para que ela fosse aquilo que é hoje, mas com uma grande transformação. Onde havia barracas, como aqui onde estamos, ao lado, hoje tem grandes apartamentos, porque há aqui uma grande realidade urbana. Por exemplo, temos 3 faculdades e nesse conjunto, só nas universidades, temos 19.000 pessoas, entre estudantes, professores universitários. É uma realidade diferente daquela que era na altura. O que supõe agora um outro desafio. Nós, aliás, estamos a recriar a paróquia. Ela fez este ano os 40 anos, foi paróquia experimental, e este ano, com a vinda do Bispo aqui à comunidade, ele declarou a paróquia já definitiva. Portanto, feita a experiência, e há um novo ciclo. Houve aqui um grande inquérito a todos os paroquianos sobre a maneira como viam, o que era positivo, o que era negativo, que sugestões, e daí resultaram uma série de iniciativas. Por exemplo, a primeira que temos, nós temos neste momento 83 ruas nesta paróquia, e durante um ano o nosso trabalhinho de todos vai ser conhecer até onde for possível cada rua das 83, sobretudo idosos, sós e em solidão. Portanto, esta é já uma decisão do Conselho Pastoral e, portanto, são novos tempos, novos desafios que a paróquia está disponível para abraçar. Que respostas sociais foi ensaiando nesse contacto com as comunidades ciganas, no bairro São João de Deus, na necessidade de realojamento, na necessidade de integração? As necessidades foi aquilo que eu vi no bairro São João de Deus, em noites de inverno, muitas, eu passava lá e vinha no chão preto, crianças 4 e 5 com mantas por cima a dormir, e vi aquilo em muitas, e eu dizia que eu não podia dormir, sabendo que, da parte que me foi confiada, aquilo existia. Portanto, deu-me para entender a realidade e, sobretudo, para ver, hoje está na moda, falar de ciganos e de etnias e tudo, isso para mim é conversa fiada. Para mim há pessoas, lá o que é que elas são pessoas. E eu vivi, por exemplo, várias noites que fui a festas de gente cigana do Natal, as pessoas não imaginam como é que eles vivem a alegria que eles conseguem fazer dentro de uma baraca. Aprendi muito sobre gente cigana, muito, no convívio com eles e coisas que não são normalmente até sabidas e que foi bom. Conseguimos aqui, por exemplo, pela primeira vez, trazer crianças à escola, que na altura ainda não era costume. Aprendi, sobretudo, sobre essa gente, no caso da gente cigana, e também vi situações de pessoas no desemprego e, mais ainda, aqui o que me entusiasmou muito foram as crianças. Esta paróquia, na altura, tinha fama de ter muita delinquência infantil e juvenil e, portanto, nós trabalhámos muito
E a nossa própria padroeira tem uma criança aos braços para recordar o valor que as crianças deviam merecer nesta comunidade, que teve sempre uma pastoral da criança e tem em desenvolvimento catequeses. Eu posso dizer que neste momento aqui na cidade temos 525 crianças em catequese, o que numa cidade urbana aqui representa bastante, e são crianças daqui e do outro lado. Outra realidade aqui, por exemplo, foi uma escola de música da própria paróquia. Temos 325 crianças numa escola de música, formadas para isso, e, portanto, entre crianças, escuteiros, nós temos na pastoral juvenil à volta de 1.400 jovens, de maneira permanente. E é aqui que nós estamos a concentrar muito, que os jovens se mantenham e se sintam bem nesta comunidade. Falou na música e era por aí também que queria continuar a nossa conversa. São desses tempos dos anos 70, 80, os 3 discos que gravou, e nomeadamente a música mais solteira? São anteriores. Eu, quando vim de Roma, vinha com toda a pedalada e, portanto, por acaso, comunidades onde eu ia na altura, ia lá celebrar a missa e gostavam de cantar. E então, eu também gostava de música e então, de facto, fiz alguns discos. O primeiro foi o meu disco à mãe solteira. Fiz 2, esse e As Crianças Também São Gente, porque já na altura os maus tratos a crianças existiam. E tenho um disco que gravei com Miguel Graça Moura, que é dos que mais gosto. As Crianças Também São Gente e os Direitos das Crianças. E também a mãe solteira. Naquele tempo a mãe solteira era quase apedrejada. E eu entendi que devia também ser em defesa através do disco. Ter um padre a cantar a mãe solteira, acredito que tenha sido um pouco... Não era eu que cantei, era um cantor. Eu fiz a música e a letra. Apanha muita porrada em entrevistas que dei na Renascença, mas é uma porrada que eu gostei de apanhar. Porque a história é bonita, Paulo. A minha história faz-te sofrer, eu sei a minha mãe, amaste e eu nasci, és minha mãe, portanto aquilo tinha de ser dito e cantado e ficou, gostei muito delas. Depois fiz outras a Abril, fiz 2 discos sobre a Revolução de Abril, ao padeiro, ao marinheiro, ao componente, Feliz Natal. Portanto, aquilo que se vivia no tempo, eu procurava apanhar aquilo e deixar a mensagem feita através de canções-mensagem que estão hoje em CD. Eu hoje, as letras, sinto-me reconhecido delas, o que é mau sinal. Quer dizer que pouca coisa mudou. Há fenómenos que na altura existiam que ainda hoje permanecem. E, portanto, mas foi um tempo bonito. Depois, mais tarde, ainda quis entrei por outro ritmo. Mas já não era eu, mas não tenho que fazer eu tudo. Eu gosto de pedir a quem sabe mais que eu que faça. Cheguei a trabalhar com hip-hop, fizemos também um trabalho no Dia da Pobreza, que foi hip-hop, Pobreza Stop. E fizemos também isso num programa interessante, é uma outra linguagem. Uma experiência no terreno, de rua, onde gosta de estar, não é? De contacto com as pessoas, e por isso também gravámos neste ambiente, apesar do ruído que faz parte, é vida, não é? Não é? Que faz parte. Foi toda essa experiência que o motivou a organizar as respostas sociais que era necessário prestar, nomeadamente nas instituições particulares de solidariedade social? Sim, quando eu comecei a trabalhar, foi curioso, porque estava eu em São Tomé e Príncipe em trabalho, da minha congregação, e quando cheguei, disseram: "Oh, Maia, tu foste eleito por uma coisa qualquer." Eu estive em São Tomé e fui alguém que numa assembleia está ali, "Oh, Maia, ele gosta dessas coisas", e elegeram-me presidente da Distrital do Porto das IPSS, sem saber. Depois da Distrital do Porto, opa, tu estavas, não era ir para a Nacional. Eu, sim, e foram-me mandando em serviço, e queiras IPSS sei. E aí, aquela metodologia que eu tenho sempre, porque eu não conheço outra, a realidade. E ao ver a realidade e ao estudar, vi que havia de facto muito a fazer. Uhum. E foi possível, com todos os colaboradores, que alguma coisa que faço é sempre com bons colaboradores. E gente que foi fazendo crescer então o IPSS, União da Sociedade Social, e depois dos anos eu mesmo transformava-o em CNIS, Confederação Nacional, e infraestruturámos o país como autêntica rede social. Ai de nós, se nós não tivéssemos feito
essa rede que hoje temos e que é preciso duplicar. Não há consciência disso, mas hoje, sobretudo o país, neste momento em que estamos aqui, nesta fresquinha, está a acumular um problema terrível, que é a quantidade de pessoas idosas, sós, pobres e doentes. E isto, cada ano, é mais um ano sobre esta desgraça. E as políticas públicas não têm minimamente resposta. Agora, a questão dos cuidadores informais, essa solução, poderá ser um caminho. Se for tomado a sério, pode ser um caminho, mas é necessário prestar muito mais atenção a um novo ciclo ou a uma nova geração de políticas sociais. Como é que tem acompanhado casos que têm vindo a público de falta de transparência na gestão, na administração de muitas instituições particulares de solidariedade social? É evidente que a gente vai sabendo isso, sabem-se todas. Eu diria que o que se passa nessas instituições são uns anjinhos. Aquilo que a gente vê no país. O que não desculpa, não é? No país. São anjinhos, que está mal. Há coisas que estão objetivamente mal, mas não tem aquele drama. Tem o drama simbólico, não faz sentido. Vamos imaginar aquilo que houve nos incêndios. Gente que deu generosamente e aquilo foi desviado. Aquilo foi por muitos, não é? Bom, e isso, de facto, deixa-nos tristes. Mas uma coisa é uma coisa e depois outra coisa é outra coisa. Quando vês que 94% da corrupção reconhecida não é julgada, o problema é muito maior que as 15 ou 20 instituições que fizeram o que não deviam ter feito. Voltemos ao tempo em que era responsável pelas instituições particulares de solidariedade social e eu tenho presente, enfim, conversas que fomos tendo em algumas ocasiões e combates que eram mesmo combates que se tratavam com instituições governamentais, onde o Padre Zé Maia muitas vezes dizia que quando ia para uma reunião com um membro do governo, um ministro ou um secretário de Estado, levava debaixo do braço já o jornal onde a história era toda antecipada. Era preciso saber jogar nesse tabuleiro. Sim, Paulo, foi importante. Eu tive na comunicação social bons aliados de causa. Porque a minha gente, o Padre Maia é muito mediático. Não, está enganada. Eu não sou mediático. As causas pelas quais eu me bato é que são mediáticas. E, portanto, normalmente eu tinha, posso especificar, sobretudo na Renascença, sempre. No Correio da Manhã, na altura, também. Mas na generalidade dos jornais, eu tinha aliados. E, portanto, quando ia para alguma reunião, eu tinha o cuidado de véspera, mandar, porque no dia seguinte, quando chegava à sala de reuniões, já lá estava o recorte dos jornais. E eles já sabiam, então Padre Maia como ao costume, é verdade, é como ao costume, é para vocês saberem. É para adiantar trabalho, não é? Vocês saberem do que é que se trata. Uma vez o Ferro Rodrigues disse, Padre Maia, qualquer dia vou-me cortar a fazer a barba. Eu não sei, ministro, olha, usa, em vez da gilete, usa a máquina, porque normalmente íamos para Fátima. E quando íamos para Fátima sabiam que haveria, e pronto, eu realmente aprendi bastante a lidar com a comunicação social, tem de ser poucas e boas, poucas frases, pequenas, e portanto houve muitas vezes, e a comunicação social foi uma boa aliada de causa, muito boa. Na altura, como ainda pode ser hoje. Isto já está um bocado mais estragado, já me está na mesma. Que greve branca foi essa que o Padre Maia tentou promover? Olha, uma greve branca, greve, toda a gente sabe o que é. E houve uma altura em que eu vi as coisas realmente complicadas e disse, em fato, meus amigos, isto a continuar assim, nós teremos de pensar em fazer uma greve branca. Eu confesso que na altura não sabia o que era aquilo, mas é um conceito que me parecia poder fazer sentido. Então, iam-me fazendo perguntas e eu tive mesmo de construir o conceito. E greve branca era o que é? Não era interromper 1 ou 2 dias. Greve branca era, dada a dimensão de alguns dos problemas, dizer ao governo, meus amigos, digam o que querem de uma vez, porque se vocês querem, nós organizamos e ampliamos o nosso trabalho. Se não querem, fechamos. Greve branca é fechar, não é fazer greve, é fechar. Eu, por exemplo, permito-me dizer aos seus governantes agora, são diferentes. Eu há 40 anos, ou há 20, 25,
eu negociava com homens. Com homens, pá. O Ferro Rodrigues, o Silva Pereira, eram... Então agora mudou muito. Era com homens. Se eles me diziam sim, era sim. E é a diferença que eu vejo. Nós fizemos um pacto... E hoje como é que é? Um pacto de cooperação com o engenheiro Guterres. Aquilo era... Isto hoje é assim mais ou menos. Hoje prometem tudo. É só palavras, quer dizer, ilusões. Está mal. Eu estou muito... E ninguém cobra? Há aí muita coisa, muita falta de palavra. Pois, uma coisa terrível é, de facto, o Estado não pagar a tempo e horas. É uma vergonha. Quer dizer, o Estado, que é tão fiel, e se a partir do dia 15 alguém lhe sentasa, paga com multas, e ele não paga a quem deve. Eu tenho muito receio que as políticas sociais, da maneira como isto vai caminhar, em vez de serem mais apoiadas, podem ser desapoiadas. E aí teríamos um problema grave se nós, por razões ideológicas, porque já sei, hoje o que está na moda, um homem tem de virar tudo, hoje é tudo estatal. Qualquer dia estou a imaginar que tem de arranjar uma t-shirt e dizer funcionário do Estado. Se isto é um apartheid, é só estatal, mas estatal porquê? Então, o Serviço Nacional de Saúde é nacional, não é privado ou público, não. A própria palavra é Serviço Nacional. Isto é uma nação. Depois, se é privado, se o que é, portanto, há uma série de coisas em que a ideologia está a entrar de mansinho e custa-me ver isso, porque isto é um mau sinal. Padre Zé Maia, o nosso tempo chegou ao fim, agradeço-lhe muito ter partilhado connosco o que foi o seu percurso de vida e, sobretudo, o que foram as suas causas ao longo desse percurso de vida. Muito obrigado. Obrigado, eu. E felicidades. Uma oportunidade para conhecer o percurso de vida do Padre José Maia, neste contexto dos 50 anos de ordenação sacerdotal que assinalou este ano. Desejo-lhe uma ótima tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.